Olá, eu sou a professora Aline e esta é a nossa aula sobre genética e biologia molecular. Como temos percebido, a evolução dos estudos diferentes à genética tem permitido diversos avanços em diferentes áreas da sociedade e hoje nós estudaremos sobre alguns deles. Vamos lá? Dividimos a genética normalmente em genética clássica ou mendeliana e genética molecular. A genética mendeliana tem esse nome em função do monge tcheco Gregor Mendel, que propôs teorias para a transmissão do que ele chamava de fatores e hoje conhecemos como genes. Mendel levou suas descobertas a público em 1865, mas não teve muito crédito no meio científico. Apenas anos depois de sua morte, no início do século XX, com os avanços científicos e tecnológicos, a confirmação de suas teorias veio à tona. E estavam tão corretas que se tornaram leis, as leis de Mendel. A partir dos mesmos avanços científicos que comprovaram as leis de Mendel, outro ramo da genética começou a ser estudado, a genética molecular. Ela envolve estudos da molécula de DNA, seus mecanismos de transcrição e duplicação e a expressão dos genes. Na década de 1950, foi descoberta a estrutura da molécula de DNA, o que revolucionou os estudos da genética molecular. Essa descoberta é creditada a dois cientistas americanos, James Watson e Francis Crick. Porém, para descobrirem de fato como era a estrutura do DNA, eles utilizaram, sem autorização, imagens de raio-x conseguidas pela química britânica Rosalind Franklin. Os dois ganharam um prêmio Nobel por sua descoberta, enquanto Rosalind, que morreu de câncer devido à grande exposição à radiação para conseguir essas imagens, caiu no esquecimento. Por isso, é importante que sempre que estudamos o DNA, nos lembremos de Rosalind Franklin, a verdadeira responsável por sua descoberta. Em 1997, quase um século depois da comprovação das leis de Mendel e quase 50 anos depois da descoberta da molécula de DNA, a partir da genética molecular, cientistas conseguiram copiar o material genético de uma ovelha, criando um clone. A ovelha Dolly, como ficou conhecida, causou uma revolução científica, pois foi o primeiro mamífero a ser clonado. Você já tinha ouvido falar sobre ela? Consegue imaginar um clone sem ser em um filme? Em 2003, outro avanço da ciência foi apresentado ao mundo, o sequenciamento dos genes da espécie humana. O projeto Genoma Humano, como ficou conhecido, foi um esforço de 18 países ao longo de 30 anos e conseguiu sequenciar 99% do genoma humano e, a partir daí, novos estudos passaram a ser realizados a partir da molécula de DNA. Outra aplicação da genética molecular trata-se dos transgênicos. Os transgênicos são organismos que contêm material genético de duas ou mais espécies. Esses DNAs são misturados a fim de que aquele organismo seja melhorado. Ele apresenta características boas próprias e pode apresentar boas características de outras espécies também, uma vez que tem pedaços de DNA delas. Um exemplo do uso de transgênicos é na criação de vegetais mais resistentes a agrotóxicos. Porém, certas pragas e ervas daninhas podem desenvolver a mesma resistência, tornando-se superpragas, o que exigiria agrotóxicos ainda mais fortes para combatê-las. E quanto mais fortes os agrotóxicos, pior para a nossa saúde. Desde o início de 2019, o governo federal aprovou o uso de 590 agrotóxicos, o que tornou o Brasil o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Além de possibilitar uma aplicação diretamente no DNA ou nas moléculas que provêm dele, os estudos de genética e biologia molecular influenciaram também o que conhecíamos do ponto mais forte da biologia, a evolução. Teorias que tentam explicar a origem e evolução da vida existem há milhares de anos, provavelmente desde quando a primeira população humana foi formada. Por isso, temos as mais diversas crenças sobre o surgimento do universo, como o criacionismo judaico-cristão, a cosmogonia iorubá, as mitologias grega, asteca, japonesa e uma exclusivamente brasileira, a mitologia guarani. Porém, a primeira teoria evolutiva a ganhar força na comunidade científica foi o lamarquismo.
proposto por Jean-Baptiste Lamarck. Ele é baseado em duas leis, lei do uso e do desuso, que diz que se um organismo usar muito uma estrutura de seu corpo, ela tende a se desenvolver e se não usar, ela atrofia, e a lei da transmissão das características adquiridas, que diz que a característica desenvolvida passa para a próxima geração, enquanto aquela que foi atrofiada, não. Hoje, sabemos que a segunda lei apresenta um erro, porém o lamarckismo representou um grande avanço científico para a época. A teoria mais aceita pela ciência é o darwinismo. Proposta por Charles Darwin, ela é baseada em dois fatores: a ancestralidade em comum, que diz que todos compartilhamos o mesmo ancestral em algum momento do passado, e a seleção natural, que são as pressões que o meio impõe para a sobrevivência. A partir de uma viagem de navio ao longo de 5 anos por vários lugares do planeta, inclusive o Brasil, Darwin formulou a sua teoria. Ele sabia que características eram passadas dos pais para os descendentes, favorecendo ou não a sua sobrevivência, mas não sabia como acontecia essa transmissão. A publicação de seu livro A Origem das Espécies ocorreu em 1859, 6 anos antes de Mendel divulgar seus estudos. Por isso, Darwin não tinha acesso a essa informação. Foi a partir dos estudos sobre genética no início do século XX que essa lacuna foi preenchida. Primeiro, com os conhecimentos de Mendel, que possibilitou a compreensão de como os genes eram passados. Depois, com os conhecimentos da biologia molecular, como a ocorrência de mutações, finalmente foi possível compreender como surgiam as características dos seres vivos e como elas eram passadas para os seus descendentes. E por isso, esse conhecimento foi adicionado à sua teoria, que passou a ser chamada de neodarwinismo, ou seja, um novo darwinismo. Bom, esta foi a nossa aula sobre genética e biologia molecular e evolução. Nela, aprendemos sobre os principais eventos que possibilitaram descobertas importantes realizadas no campo genético, suas aplicações e como ela interferiu na parte central da biologia, a evolução. Espero que ela tenha te ajudado a entender melhor o assunto. Não se esqueça de ler a sua orientação de estudos e fazer as atividades propostas para fixar a matéria. Até breve!